acaba de sair a confirmação pela TV Globo de que realmente o presidente Jair Bolsonaro vai participar da série de entrevistas com o Jornal Nacional, com os candidatos à presidência. A emissora ontem tinha dito que o presidente exigia que a entrevista fosse no Palácio da Alvorada, o que é contra as regras da emissora para essas sabatinas, mas nesta manhã, segundo a Globo, a assessoria explicou tratar-se de uma preferência e que Bolsonaro não se recusava a ir ao Rio de Janeiro para a entrevista. Sendo assim, a Globo confirma a entrevista de Jair Bolsonaro em 22 de agosto. No sorteio, ele foi o primeiro sorteado, então ele abre a série de entrevistas. O que esperar dessa entrevista, que será numa segunda-feira, 40 minutos de duração, conduzida por William Bonner e Renata Vasconcelos? Como é que você analisa isso, hein, Madeleine? Essa foi a melhor entrevista para ele na última eleição, lembra? Sim. Que ele levou aquela cartilha do... Cartilha? Que ele levou aquela fanfic dele lá do kit gay e botou ali em cima e conseguiu fazer um origami com os dois e cortou o vídeo daquilo e ficou mandando por WhatsApp. Até hoje chega aquilo no WhatsApp e os dois sem saber o que fazer, porque se preparar para fazer uma entrevista com um político e com um candidato à presidência da República é uma atividade que ela é de domínio dos jornalistas, é uma técnica, enfim, você vai aprendendo com o tempo. Agora, se preparar para 40 minutos com um valentão de recreio é uma outra coisa. Essas entrevistas são muito boas para ele. E é por isso que ele vai se deslocar, porque, aliás, verdade seja dita, é o primeiro presidente candidato à reeleição que topa se deslocar até os estúdios da Globo para fazer isso. Porque com a Dilma, com Lula, a Globo fez tudo isso no Palácio. Aí eles disseram que a regra mudou em 2014, não sei o que, ok. Mas ele está topando isso porque essa entrevista, Fabiola, para ele pode ser muito boa. Ele fala mal da Globo, eu até fiz uma coluna uns tempos atrás, porque agora o governo está anunciando na Globo, que ele está comendo no prato em que cuspiu, porque o alcance da emissora não tem como você superar, é um tiro de canhão, nada que você faça nas redes sociais supera o alcance que tem o Jornal Nacional. E ele precisa desse alcance. Ele está numa briga para ver se ele consegue ir diminuindo a distância dele do Lula para ir para o segundo turno. E essa entrevista tende a ser muito boa para ele, porque ninguém sabe o que fazer com ele nesses ambientes. Então, ele tende a nadar de braçada ali, porque, na verdade, não porque os entrevistadores sejam ruins, mas porque para os entrevistadores fica pesado, eles perguntam uma coisa objetiva e ele responde uma coisa completamente e aí você faz o quê? Aí ele corta só aquele pedaço e manda no grupo. O valentão então, assim, do recreio, que nem você diz, né? Mas Madeleine, ó, é interessante, você lembrou muito dessa entrevista de 2018, você falando o quanto ele faturou, entre aspas, né? Mas também teve outros momentos muito críticos, quando ele pega e coloca a Renata Vasconcelos, quer falar lá quanto que ela ganhava, ficou algo muito constrangedor para ele, né? Ele teve ali uma atitude super machista naquela... No público dele, não. No público dele não, mas quem é contra ele, sim, né? Agora, por exemplo... Mas aí para ele tá ok, porque assim, ao mesmo tempo ele tá mostrando... isso é muito comum na dinâmica de redes, você mostrar a incoerência do outro. Ah, então eu que sou machista, você ganha o mesmo que ele? Isso foi uma coisa que, assim, até fora do público dele, as pessoas passaram a se questionar. Embora não fosse uma pergunta lícita, porque o que determina o salário desse tipo de cargo não é só se é homem ou mulher, você tem uma história por trás, você tem um valor daquela imagem pessoal. São outras cargo, coisas. Né? E o cargo deles que não é o mesmo, sim, né? E que não é o mesmo. E cargo que não é o mesmo. Que não é o mesmo. Mas para ele, para ele, como jogo de palavra rápido, sem uma análise aprofundada, que é o jogo do valentão de recreio, para ele termina bem. E esse que é o desafio. Como terminar bem num debate raso, porque com ele vai ser raso.